Eu quero dar uma meditação breve nessa noite para você, antes de a gente ir para a ceia. Mantenha o coração teu aberto para essa palavra, que com certeza vai abençoar o coração teu. São as 3 visões que Amós teve diante do povo de Deus, diante da crise que a nação de Israel passava. Eu quero falar um pouquinho com você sobre esse assunto nessa noite. As 3 visões de Amós. Só quero lembrar uma coisa importante para você, porque isso é histórico, é importante. Quando Salomão morre, o reino de Israel é dividido em 2 partes: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é o reino cuja capital é Israel. Israel lá em cima, reino de norte. O reino do sul, capital é Judá. Judá possuía Jerusalém como centro do culto. Jerusalém tinha o templo, onde as pessoas iam adorar a Deus. Quando o reino se divide em reino norte e sul, o povo do norte, com medo de perder o povo para o sul, porque no sul havia o templo, e os judeus só adoravam no templo, tinha que subir para Jerusalém. Eles fizeram em Dan e em Berseba templos e deuses para que o israelita, ou para que o judeu do reino norte pudesse adorar os seus deuses, os deuses do reino norte. E assim o fizeram. Então o povo não ia para Jerusalém ou para Judá adorar o Deus de Israel no templo maravilhoso de Salomão. Eles adoravam lá no reino norte. No total foram 40 reis, 20 no norte, 20 no sul. Dos 20 do norte, todos foram horríveis. Dos 20 no sul, só 6 foram bons e 14 foram muito maus. E aí Deus levanta e Deus chama um homem chamado Amós. Quem era Amós? Amós não era profeta. Amós era um boiadeiro. Amós era um homem que cuidava de gado. Ele era do reino do sul. E Deus o chama para profetizar para o reino do norte. As pessoas que saíam do sul para o norte para profetizar não eram muito bem vistas, quistas e amadas, eram odiadas. E qualquer profeta que fosse profetizar para o reino do norte sofria represárias, porque o rei do norte não gostava. Por exemplo, o rei Acabe e Jezabel, que perseguia Elias e Eliseu, os profetas, que matou muito deles. Os profetas do reino do norte comiam na mão do governo. Qualquer coisa, qualquer semelhança, mera coincidência. Comiam na mão do governo. E eles não podiam profetizar a verdade, porque o governo custeava as despesas deles, dava um pão com mortandela, dava coisa para eles fazer as passeatas para eles, assim por diante. Era uma coisa assim, nada a ver com os tempos de hoje, mas acontecia essa coisa. E Deus então levantou Amós, e o Amós vai para o reino norte para profetizar, colocar o dedo na cara do rei do norte. Então o Senhor assim me fez ver. Deixa eu voltar aqui, fica melhor. Assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio dos rebanhos, da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E o Senhor assim me fez ver. Já deu. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te que levantarás Jacó, porque ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso e disse: não acontecerá. Deus deu 3 visões para Amós. A primeira visão é que haveria uma nuvem de gafanhotos que entraria na nação e consumiria toda a erva, toda a plantação deles. Vamos dizer que seria então uma praga econômica, uma praga financeira. Deus envia uma praga, e esse propósito da praga era para despertar o povo para o arrependimento. Deus nunca permitiu no meio do seu povo qualquer praga.
e qualquer coisa ruim, senão para despertar o povo dele para alguma coisa da vida, senão para chamar a atenção do povo para um arrependimento. Sempre na Bíblia foi isto. Desde os tempos dos juízes, ou do tempo dos profetas, ou do tempo dos apóstolos, sempre que Deus permitia uma dificuldade, uma crise, uma prova, Deus não queria em primeiro lugar tratar com a nação, ou com os povos ímpios. Deus queria chamar a atenção do povo para alguma coisa. E Deus então usa os gafanhotos, que era uma crise financeira. Por quê? Porque o povo de Israel cultivava suas ervas, e eles pagavam o tributo aos reis. Não dá tempo para mostrar na Bíblia isso, porque o tempo é muito pequeno, meio exíguo, e eu tenho pressa para ir para a ceia nessa noite. Mas a Bíblia diz em Reis que a erva que o povo cultivava era usada para pagar tributo ao rei, ou melhor, era o dinheiro que eles tinham para pagar tributo ao rei, e assim o fazia. E quando Deus manda gafanhotos que consomem a erva, Deus está com isso dizendo que a economia do povo é consumida, e eles não têm dinheiro, para pagar tributo e pagar as coisas que eles deviam. Primeira crise é a financeira. O que o país vive hoje? Uma crise financeira. Nós estamos diante de uma crise financeira, e tal como Deus chamou a atenção do povo para se arrepender, para se voltar para Deus, Deus tem permitido nesse país crises, problemas, grandes conflitos, e especialmente crise financeira, porque você sabe que muita gente só se quebra quando a vida financeira dele quebra, quando a dor chega no bolso, quando a dor atinge a conta corrente, aí ele se volta para Deus. Assim era no livro de Juízes, por exemplo. Quando o povo plantava, os medianitas iam, roubavam o que plantavam, e o povo perdia o seu dinheiro. Aí o povo se voltava para Deus, se humilhava, se quebrantava, pedia perdão, e Deus tornava-se propício, e Deus perdoava o pecado do povo. Aí então Deus deu a visão para Amós: olha, gafanhotos, e o gafanhoto vai consumir todo o poder financeiro de vocês. Amós, o que ele faz? Ele ora, ele intercede, e diz para Deus assim: Senhor, perdoa esse povo, eu te rogo, perdoa esse povo, porque se o Senhor não perdoar esse povo, quem vai perdoar esse povo? Aí Deus se arrependeu, olha aqui, o Senhor se arrependeu do mal que iria fazer, e disse: não acontecerá, eu vou livrar o meu povo dessa praga, e assim o fez. Mas o povo se converteu, o povo voltou a pecar. Então Deus resolve mandar uma outra praga. Aí o Senhor me mostrou, e eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Deus chamou o fogo. Deus mesmo, há uma versão que diz: Deus chamou o fogo, e Deus mandou o fogo sobre a terra para consumir toda a terra. Aí Deus manda o juízo do fogo. O fogo foi um agente de Deus. O fogo foi um juízo de Deus, para que o povo pudesse de novo se voltar para Ele. A terra ficou seca, devastada. Primeiro o gafanhoto consome a erva, aí Deus manda o fogo e consome tudo o resto que tem. Não fica nem raiz nem ramo. E o povo então precisa se voltar para Deus. Quero te fazer uma lembrança disso tudo. Coisas que acontecem na nossa vida são maneiras que Deus usa para nos chamar a atenção. São situações que Deus usa para atrair para nós a atenção para Ele. É Deus falando a nós: se convertam, mudem de vida, se consertem, confesse seu pecado. Olha as pragas que eu estou permitindo. E eu vejo sobre esse país, Brasil, Deus permitiu muitas coisas: gafanhotos que consomem, fogo que consome, para que nós, povo de Deus, nos voltemos para Ele. O problema do Brasil não é o Brasil. O problema do Brasil vai ser agora o povo de Deus, que precisa se voltar para Deus. Porque Deus, irmãos, a Bíblia diz isso em 1 Pedro 4,17, que Deus começa o seu juízo pela sua casa.
E depois Deus vai tratar com o mundo. Deus está lidando com a igreja. Deus está chamando a igreja para algum lugar. E esse lugar é o lugar do arrependimento. Irmãos, quando eu falo isso para a igreja, as pessoas acham assim: puxa, o pastor vai pregar de novo sobre esse assunto. Vou por quê? Porque o povo tem se desviado de Deus, porque a igreja tem brincado com o pecado, porque a igreja tem dado muito mais valor a outras coisas do que o próprio Deus, porque o centro do culto não é Deus, são outras tantas coisas. E Deus tem permitido pragas sobre esse país e sobre a sua vida, sua família, vida financeira, material, para te chamar a atenção para uma coisa importante. O que é? Não é para você investir mais em lojas ou investir mais em comércios, é para que você se volte para Ele quebrantado e contrito, que você se arrependa, que você volte para Ele humilhado e confesse o seu pecado. Como diz Lamentações de Jeremias: esquadrinhemos nossos caminhos e nos voltemos para o Senhor. Levantemos nossas mãos com nossa voz e venhamos a pedir graça e misericórdia. O povo de Deus tem apostatado da fé, tem se desviado dos princípios da palavra de Deus. E aí o que fez Amós? Amós intercedeu e disse: Senhor, por favor, tira essa praga. Não deixa agora o fogo queimar o resto que ficou. E Deus então ouviu, e Deus se arrependeu, e Deus disse: não acontecerá isso. Olha o que uma intercessão pode mudar uma história de uma família. Olha o que uma intercessão pode mudar uma nação. Ezequiel 22:30 diz o seguinte: busquei dentre eles um que tapasse a brecha em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, e ninguém encontrei. O que Deus busca hoje são pessoas que se colocam na brecha e intercedem em favor desse país, desse mundo e de nós, povo de Deus. Homens e mulheres que intercedam, como fez Daniel, como fez Jeremias, como fez Noé, como fizeram homens de Deus como Esdras, que clamaram ao Senhor e pediram perdão pelo pecado do seu povo. Salomão disse isto: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Dá para me colocar no Crônicas 7, do 10 em diante, quando Salomão construiu o templo, e disse que se porventura, por causa do pecado do povo, Deus, segunda Crônica 7, se porventura Deus fechasse o céu, cerrasse o céu, segunda Crônica 7, eu sofro, viu? Salomão orou, o fogo desceu, encheu a terra, Salomão santificou, celebrou a festa, uma bênção, uma maravilha. Depois que ele fez isto, Deus prosperou, Deus ouviu a oração. Aí Deus disse: mas se eu fechar os céus e não houver chuva sobre vocês. Irmãos, nós passamos 2015 com uma secura terrível, uma secura espiritual, eu não digo de financeira, uma secura de vida. Que ano difícil que nós passamos 2015, que ano de prova, que ano de luta. E se você se lembrar o que eu preguei aqui dia 31/12 foi: nos voltemos para o Senhor, nos consertemos com o Senhor. Então Deus disse: se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, e não houver chuva, chuva é símbolo de bênção de Deus, é chuva de avivamento, é chuva de você semear a tua semente, e aquilo que você semeou vai ser regada pela chuva de Deus. E se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, tua plantação, tua vida financeira, quantas dificuldades financeiras foi 2015? Quanta gente perdeu o emprego, quanta luta financeira que o Brasil tem passado. Irmãos, por favor, não é espiritualizar, é mostrar a verdade. Todas as vezes que a nação se volta contra o Senhor e vira as costas para o Senhor, ela não vai prosperar. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe qual que é hoje o político no mundo mais forte, mais elogiado, mais aplaudido? Chama-se Angela Merkel, da Alemanha, que é o país mais estável do mundo.
Uma mulher que disse agora há poucos dias: a Bíblia tem que voltar para as escolas. Uma mulher cristã que teme a Deus. Nunca o país é tão bom quando ele reconhece Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Se eu cerrar os céus, e se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, a desgraça, a derrota, o fracasso, o desemprego, a miséria, a crise, se eu enviar isto, mas se o meu povo, olha que maravilha isso, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é perfeita, olha o condicional, se eu fechar, se eu mandar, se eu enviar a peste, se eu fizer isso, se eu chamar o fogo sobre a terra, se eu fizer isso, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu nome que é Yahvé, o meu nome que é o Senhor Sabaote, o meu nome que é o provedor, o meu nome que é o poderoso, o nome que é acima de todos os nomes. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós temos alguém a clamar. Essa semana eu ouvi uma coisa interessantíssima demais. Se o Brasil passa essa crise, a nossa única saída seria recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Recorrer a quem? Ao Supremo Tribunal Federal. Para quê? Ele está mancomunado. Aí eu pensei assim, que maravilha que é isso. Se nós não podemos recorrer ao Supremo Tribunal Federal, nós podemos recorrer ao nome que é sobre todo nome. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar, se converter, eu vou perdoar e eu vou sarar a sua terra. O que nós temos que fazer, Roseli? É nos voltarmos para Deus. As pessoas querem prosperidade, as pessoas querem que as coisas dê certo na sua vida, querem que o seu comércio dê certo, querem que a sua empresa dê certo, mas as pessoas não querem se voltar para Deus. As pessoas querem usar Deus para Deus dar àqueles aquilo que elas querem, mas elas não querem se converter, não querem mudar de vida, não querem se concentrar em Deus e querem continuar na vida, na prática do pecado. Deus está advertindo a igreja em nome de Jesus Cristo: nos voltemos para Deus, nos arrependamos. Não vai haver avivamento nesse país, não vai haver mudança nesse país, não vai haver um cenário diferente se o povo de Deus não reagir, não com passeata, mas de joelho e de oração. Quantas nações foram mudadas por homens que resolveram a dobrar o seu joelho e aclamar ao Senhor? Quantas vezes Deus ouviu a oração de um homem, de uma mulher, em tempos de crise, e Deus mudou uma história? Alguém perguntou: pastor, o que eu posso fazer para ajudar esse país? Eu digo: orar. A pessoa disse: pastor, só isso? Não, disse tudo isso. Se eu cerrar, se eu fechar, e se o fogo vier, se o gafanhoto vier. É tão legal que lá em Malaquias disse, quando nós dizimamos e ofertamos a Deus, Deus repreende a praga do devorador. Tem um devorador sobre esse país que tem minado todo: futebol, política, escola, igreja, é desvio e mais desvio, é mentira e mais mentira. A lama não foi só em Mariana, a lama em todos os setores desse país. Um sistema todo corrompido. Mas o povo que se chama pelo nome de Deus pode orar, buscar e clamar, e Deus estará com seus olhos abertos à oração que se fizer neste lugar. Amém? É isso que nós temos que pensar e fazer. Alguém que interceda, alguém que ore. O que eu vou fazer volte em Amós 7. O que eu vou fazer em 2016? Meu irmão, se converta. Sua boca é suja, se converta. Sua mente é suja, se converta. Sua mão é suja, se converta. Seus olhos são sujos, se converta. Sabe o que é nos converter? É nos voltarmos para Deus todos os dias.
Todo dia eu preciso me converter, meu irmão. Ah, pastor, eu me converti há 50 anos. Não, irmãos, nós nos convertemos sempre. Sempre. Nos consertamos. Aí o que Deus fez? Deus mandou o gafanhoto, o profeta orou, Deus desviou a praga. Deus mandou o fogo, o profeta orou, Deus desviou a praga. Ok. Aí, olha só a maravilha que é isso. Mostrou-me assim o Senhor. Eis que havia um muro levantado, e sobre o muro um prumo, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Eu disse: eu vejo um prumo. Ok, um prumo no meio do povo. E Deus disse: eis que porei o prumo no meio do meu povo, e nunca mais passarei por ele. Olha para cá. Sabe o que Deus tem colocado agora no meio da igreja? Não é gafanhoto, não é mais fogo, é um prumo. O que é um prumo, Marco? Torto é. Para você fazer um muro, você põe um prumo para saber se o muro está torto ou não está torto. Deus, eu estou sendo profeta para a igreja. Eu não estou sendo um profeta daqueles que profetizam coisas gostosas. Eu estou dizendo que sobre nós, e eu fiz de propósito, essa noite, marquei essa ceia de propósito, porque esse culto lotadíssimo de gente, 1.100 pessoas, para você vir para uma ceia gostosa, e ouvir uma palavra como esta. Eu fiz de propósito. É um prumo de Deus. Nesse prumo, Deus está medindo a gente. E o prumo de Deus, sabe qual que é? É a sua palavra. Deus está nos medindo de acordo com a sua palavra. Deus está comparando a sua vida com a sua palavra. Irmãos, o que mede a gente não são as filosofias do mundo. Tudo pode. O importante é ser feliz. O importante é ter o prazer. O que mede a gente é o princípio da palavra de Deus. É o que Deus diz a nós. É o que Deus diz: não mintais, não roubeis. É o que Deus diz: não defraudeis um ao outro. É o que Deus diz: não adultereis, não prostituais. Deus nos mede com a sua palavra. A sua palavra é o prumo. Deus nos esquadrinha. Deus nos sonda. E o interessante é que quando Deus faz o teste com a igreja, sabe o que Deus olha para a igreja e diz? Vocês não passaram o meu teste. Lembra Daniel capítulo 5? Quando o rei Belsazar viu na parede uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, Teres, Ufarsim. E Deus olhou, o rei olhou para aquilo, ficou atônito, tremeram os seus joelhos, a sua mão ficou trêmula e mandou chamar Daniel. Daniel olhou, interpretou e disse: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Deus está me pesando, Deus está me aprumando. Ou quando a gente diz assim: Deus quer me aprumar, apruma. Aprumar é anda de acordo com a linha de Deus. Porque nós não podemos ser Laodiceia, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé com Deus, um pé com o diabo, um pé na Madalena e um pé no Calvário. É uma coisa ou é outra. Ou somos quentes ou somos frios. Paremos de ser mornos. Paremos de brincar com o pecado. Paremos de brincar de ser cristãos. Paremos de brincar de ser evangélicos. Paremos de brincar de termos nomes de que estamos vivos, mas estamos mortos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito tem me incomodado com isso. Eu tenho chorado perante Deus por isso, pela igreja. Deus reprova o seu povo. Eu vou te perguntar: se hoje no fim do culto Deus pegasse cada um de nós e fosse botar o prumo na gente, como estaria a gente? Vamos pegar o muro. Você pega o muro e o pedreiro põe o prumo, que a distância que existe da linha ou do cordão que desce, aquela parte de cima tem que ser igual à parte de baixo, não é isso? Porque se estiver fora, o prumo não é que o prumo está errado, o muro está errado. Deus vai nos medir essa noite.
Cada um de vocês não sabiam disso? Deus está passando entre nós e passando o seu prumo em nossas vidas. Eu vou perguntar: quem aqui hoje vai ser reprovado ou vai ser aprovado por Deus? Sabe o que é interessante? É que o profeta orou e Deus não tirou o prumo. Deus tirou o gafanhoto, Deus tirou o fogo, mas não tirou o prumo, porque Deus quer aprumar a gente na sua verdade. É tão legal Amós 3, não precisa abrir não, diz o seguinte: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Deus abandonou o povo porque Deus não tinha acordo com o povo mais. Não caminhavam juntos mais. Amados, em nome de Jesus, ouça o que eu digo e digo à igreja com temor e com tremor: o juízo de Deus está vindo sobre o seu povo. Não, eu não disse que o avivamento está vindo, eu disse que o juízo de Deus está vindo sobre o seu povo. Deus está separando trigo do joio, joio do trigo. Deus está julgando o seu povo. Mas pastor, e o Brasil? Escuta o que eu vou dizer para você. Deus vai pensar nisso depois. Agora é o seu povo. Quando que as nações ímpias vão ser julgadas? No grande tribunal do trono branco, no fim de Mateus capítulo 25. Deus não vai julgar nem Dilma, nem Lula, nem Fernando, nem Aécio, nem ninguém agora. É no final de tudo. Deus vai julgar agora a sua igreja. Muitos me perguntam: pastor, mas como que eles podem mentir tanto e estarem assim? Deixa com Deus. O problema de Deus não é com eles, agora é com a gente. O problema de Deus é com a gente, porque enquanto a gente tiver o olhar voltado para eles e não olhar para nós, nós estamos simplesmente desviando o foco do que é o mais importante. Somos nós, igreja. Eu sei que dura essa palavra, querido. Vou passar o Natal tostado. Vou passar o Natal pensando no que eu tenho feito na minha vida. O juízo de Deus está chegando. E o dia do Senhor não é um dia gostoso, maravilhoso, não é um dia apreciável. É um dia de justiça, é um dia de juízo. Vê se é Amós 6, por favor, aqui, quando Deus fala sobre o juízo dele. Amós 6. Ai dos que vivem sossegados em Sião. Ai dos que dormem, dos que cantam, dos que bebem vinhos em taças. Jurou o Senhor. E Deus fala num dos seus textos, vê se é o 4 para mim, por favor. E Deus vai, aliás o 5, desculpa, por favor. E Deus fala, ouvi essa palavra. E Deus fala sobre como Deus vai julgar. Vai julgar o seu povo. Vai julgar a sua igreja. Vai julgar o seu, põe no 4. Vai julgar o seu povo por causa do seu pecado. Ouvi essa palavra. E oferecer sacrifícios. Deus fala assim: que eu retive a chuva para que não chovesse. Eu retive para que vocês não fossem abençoados. Eu enviei peste em vocês. Eu subverti alguns de vocês. Mas ainda vocês não se converteram a mim. Eu enviei peste, eu enviei praga, eu enviei tantas coisas, e ainda vocês não se converteram a mim. Meu irmão, quantas coisas você tem vivido em sua vida e ainda assim não tem se voltado para Deus de verdade? O que mais Deus tem que fazer? Matar. Mas que eu tenho enviado e dito, e ainda vocês não têm se convertido. E Deus diz: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. E no Amós, não lembro, o texto vai falar que o dia do Senhor é um dia que Deus vem rasgando com juízo e com fogo. Com juízo e com fogo. Volte 7, por favor. O juízo de Deus está vindo sobre a sua igreja. Ah, que coisa, né, gente? Se eu falasse assim: 2016 vai ser um ano de muita prosperidade para a sua vida, nós teríamos aqui um monte de aplauso. Mas quando alguém diz assim: o juízo de Deus está vindo sobre a igreja, nós não vimos nada. Até tem gente que diz: está repreendido em nome de Jesus.
Aí Deus diz: os altos de Isaac serão assolados e destruídos. Eu vou me levantar contra a casa de Jeroboão, que criou a idolatria, criou a idolatria. E o Senhor diz assim: olha o que Deus fala para Jeroboão, que é o reino do norte lá, o rei. Amós vai lá e diz para ele assim: ó, Jeroboão, você vai morrer à espada. Israel será levado cativo, e foi cativo para a Babilônia 70 anos. Foi um dos primeiros profetas que disse que o povo ia para o cativeiro, foi Amós. Imagina o pastor Nilson chegar naquela da Dilma e dizer: você vai morrer. Na cara do Lula vai dizer: você vai morrer pela tua mentira, pelo teu engano. Imagina eu chegar para você que está vivendo em pecado e Deus fala assim: olha, conserta a tua vida, porque senão vai morrer. Imagina, pastor Nilson é usado pelo capeta. Amós era bem visto? Não, olha para cá só. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó profeta e vidente, foge para a terra de Judá, come o teu pão, profetiza lá e não aqui. Mas em Betel daqui por diante não vai profetizar. Profetas que falam a verdade não são bem-vindos. Vai lá em Judá e não aqui. Nunca mais vai profetizar aqui. E respondeu Amós: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou boiadeiro, eu sou cultivador de sicômoros, aquela árvore que Zaqueu subiu. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho e me disse: profetiza ao meu povo de Israel. E aí ele diz: ouve tu a palavra, e tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque, porque assim diz o Senhor: tua mulher vai ser... Ele vira para o cara e diz: a tua mulher é uma prostituta, é uma safadinha, vai se prostituir na cidade, e teus filhos e tuas filhas vão morrer, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás da terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Quem quer ouvir um profeta como este? Quem quer um homem como este? Vai lá para mim 8:4 em diante. Não, mas Deus enviou. Deus enviou este homem para dizer: Deus vai trazer juízo sobre vocês. Aí Deus vai falar com o povo e dizer ao povo sobre se voltar para Deus. A Bíblia diz o seguinte: jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei das tuas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente levantar-se-á ela como grande rio, e será agitada e baixará como grande Egito. E sucederá naquele dia do Senhor, que farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra entenebreça no dia claro. E tornarei vossa festa em luto, vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre vocês, e calva sobre a sua cabeça, e fareis que seja como luto por um filho, e o seu fim será como dia de amargura. Eis que, aí Deus diz, que vem dias em que haverá fome, não de pão e não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque o povo desviou-se da palavra de Deus, apostatou da verdade do Evangelho. Eles vão andar errantes de um mar a outro mar, de norte a oriente, e correrão e buscarão a palavra e não encontrará. Sabe o que Deus me disse? As pessoas não estão dando valor à voz de Deus. Eles vão buscar a voz de Deus e não vão encontrar a voz de Deus. Deus tem falado com a igreja maravilhosamente. E as pessoas entram por aqui e saem por aqui, mas um dia vão buscar essa voz, e essa voz não estará mais presente. Por quê? Porque Deus vai tirar a sua palavra e tirar o seu Espírito Santo sobre essa terra. Vão buscar e não vão encontrar. Por quê? Porque não dão valor a isso tudo. E Deus encerra e diz ao povo que eles iriam sofrer, e sofrer pela desobediência à voz do Senhor. Pastor Nilson, que palavra é essa para essa ceia? Que palavra é essa para essa noite? É a palavra de conserto. É a palavra de conserto. Deus quer um conserto entre você e Ele, um conserto entre você e a sua casa, você e as pessoas, um conserto de se arrepender e se voltar para Deus. Deus está passando o seu prumo.
Deus está nos medindo. E estamos em falta ou não estamos em falta? Quanta ciumeira, quanta brigaiada, quanta fofocaiada, quanta mentira, quanta criancice. Quanta criancice no meio evangélico. Quanta gente soberba, orgulhosa, mentirosa, enganadora, que engana o seu próximo. Que engana o seu próximo. E depois vem cultuar ao Senhor Deus. Que ergue as mãos no templo e passa a mão no outro lá fora. Quanta gente maldosa que gosta de fofocar e futricar e jogar um contra o outro. Quanta gente que por ciúmes e por inveja gosta de ver o circo pegar fogo. Que cristianismo que é este? Que cristianismo que é esse que nós estamos vivendo? Hipócrita e falso e mentiroso. Depois chegamos no culto e comemos o pão e tomamos o cálice, como se nós não tivéssemos nenhum compromisso com o corpo de Cristo. Vamos continuar brincando com o pecado? Ou vamos dizer, vou parar e vou confessar e me voltar para Deus? Namorados que já dormem juntos, que vivem como se fossem casados, não sabem esperar o tempo e a hora de Deus. Pastor, mas o mundo é assim. O mundo é assim, que se dane, a Bíblia não diz assim. Então vamos fazer o seguinte: pegue a Bíblia, rasgue a Bíblia, rasgue a Bíblia, jogue a Bíblia fora, porque ela não presta. Porque a Bíblia tem que adaptar-se à nossa realidade. É assim que vamos fazer? Ou vamos ter um padrão de vida? O padrão que é a palavra de Deus. Quanta gente maldosa dentro da igreja evangélica. Gente maldosa, perniciosa, gente perversa. Não tem que ouvir nenhum pio mesmo. Tem que parar de dizer, eu preciso me consertar, eu preciso me converter. Sabe o que Deus fez em Jeremias? Ele falou para o povo, ainda que Noé, ainda que Daniel clamasse e orasse por esse povo, eu não ouviria. Porque é povo de dura serviço. Sabe o que é um povo de dura serviço? É gente que ouve e não se quebranta. Serviço é aqui, ó, não se dobra, não se curva, não se reconhece, até que Deus quebra. Eu vou encerrar. Não vou fazer nenhum apelo, chamar a frente para cantar uma música de apelo. Eu vou dizer para encerrar uma única coisa para a igreja: o juízo de Deus está vindo sobre a igreja. E toda a parafernália que você está vendo no meio evangélico, do que estão fazendo, você pode esperar, como diz em Isaías, as saias serão levantadas e as vergonhas serão mostradas. O juízo de Deus está sobre a sua casa. 1 Pedro 4,17. E sobre os outros ímpios, não é nosso problema, é com Deus. É você com Deus. Porque é tempo que começa o juízo pela casa de Deus. A poda vem pela casa de Deus. O joio Deus tira da casa de Deus. E se primeiro começa por nós, porque antes de eu disciplinar filho do outro, eu disciplino os meus filhos. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? A não ser que você também é desobediente ao Evangelho. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. 2016 tem que ser um ano de conserto. Tem que ser um ano de conserto de vida com Deus. Porque prepara-te, porque você vai se encontrar com Deus. Amós 4:12, nós falamos sobre isso hoje. Amós chega, leia Amós na sua casa.
prepara, você vai se encontrar com Deus. Você está brincando, não tem problema, você vai se encontrar com Deus, e vai ter a sua vida com Deus lá, aberta, frente a frente. 2016 é tempo de conserto. É tempo de juízo de Deus sobre a nossa casa. É o tempo que o prumo de Deus vai passar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua finança. E depois não veio no meio de 2016 dizer assim: pastor Nilson, quanta luta eu estou passando. Você ouviu o que eu preguei? Isso aqui é vida fácil? Isso aqui é um ano fácil? Morra. É, porque você não vai ter problema nenhum. Porque a Bíblia diz que o mundo vai ficar de mal é pior. Pastor, como o senhor é pessimista? Não sou pessimista, eu sou realista. Eu sou realista. Mas se o mesmo Deus que julga a gente é o Deus que restaura a gente. Então, 2016, conserto de vida. Vida no altar. Vida no altar. Conserto com Deus e com as pessoas ao seu redor, para que te vá bem. Você tenha um ano melhor na sua vida. Depois não vem reclamar: minha vida está tão ruim, porque você só faz coisa ruim, só faz caca e colhe caca. Quem pode entender isso? Prepara-te, porque o juízo de Deus começou sobre a sua igreja. Tá bom? E eu vou ser julgado, e você vai ser julgado. Aí eu encerro e digo: ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Porque quando Deus peneirar a gente de verdade, você vai ver o que vai ficar. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja, e que nós nos voltemos para Deus. E você que me vê aqui, no YouTube, nesse DVD, nesse CD, volte-se para Deus, se conserta com Deus, e Deus será maravilhoso para contigo e vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.